Olá, sejam todos muito bem-vindos no nosso canal Salto Quântico. Eu me chamo Luber Castigliola, fui professor de Filosofia e Sociologia pela Rede Estadual do Estado de São Paulo por aproximadamente 5 anos. Conheci diversas vertentes e pratiquei diversas vertentes religiosas. O meu objeto de estudo sempre foi a espiritualidade. E hoje, através desses vídeos, venho compartilhar com vocês toda a experiência que eu adquiri no propósito de ajudá-los e me ajudar também a continuar nesse despertar da consciência. Porque religião está diretamente ligado com o despertar da consciência. Religião é uma palavra latina que é religare, que significa a religação do homem com Deus. Infelizmente, hoje em dia, a religião perdeu o seu verdadeiro propósito. A religião não promove mais os meios necessários para você internamente acessar essa divindade, despertar essa alma, acessar o seu lado superior ou transcendental. Pelo contrário, principalmente aqui no Ocidente, a religião virou sinônimo de dominação. E ela, ao invés de te deixar mais desperto para os assuntos de Deus, ela te deixa ainda mais alienado frente a essa noção de que Deus está em todas as coisas, inclusive dentro de si mesmo. Convido a todos vocês que se interessam por esse assunto e recebem também esse chamado interno, que possam acompanhar os nossos vídeos e assim descobrir que nós temos todo o conhecimento do universo em estado latente dentro de nós, mas é necessário adquirirmos uma certa disciplina para que essa mônada adquire o seu grau de maturidade ao ponto de que o Cristo possa nascer e se desenvolver dentro de nós mesmos. Vou desenvolver aqui várias aulas nesse propósito de elucidar o verdadeiro caminho do Cristo, que é muito mais do que uma figura histórica, é uma energia cósmica que deve ser desperta dentro de nós. Eu não tirei todo esse conhecimento do nada. Tenho como base, além das minhas próprias experiências, os mestres que ao longo da história deixou para nós este conhecimento que hoje infelizmente está perdido. Então, fazendo uma prévia bastante rápida, é necessário conhecermos a fundo toda a história do surgimento das religiões que existem hoje na nossa sociedade. Uma delas é o cristianismo. O cristianismo, ele foi fundado pelo Império Romano. Não estou inventando isso. Procure estudar a raiz de todas as coisas. Volte lá na história e vocês irão comprovar por si mesmo que a Igreja Católica Apostólica Romana surgiu somente 300 anos depois da morte de Jesus. Antes, o Império Romano era um império pagão, no sentido de que cultuavam aos deuses. E por uma necessidade política, porque o Império Romano já estava entrando em colapso, foi convertido ao cristianismo, em decorrência do crescente número de cristãos que estava havendo dentro do seu território. Porém, o imperador Constantino, no Concílio de Nicéia, fez uma seleção de acordo com os interesses ali dele e do seu grupo, para selecionar quais os evangelhos necessários para que os cristãos pudessem ser cristãos, porém sem que Roma perdesse o seu poder de dominação. Foi aí que eles selecionaram os nossos atuais evangelhos, que conhecemos como Bíblia. Mas nós sabemos que os evangelhos cristãos deixados pelos seus discípulos e pelos seus apóstolos são mais de 30. E os que foram excluídos, abandonados, são chamados de evangelhos apócrifos, que também complementam a palavra cristã, da verdadeira religiosidade, do despertar da consciência. Todo esse aspecto esotérico, todo esse aspecto que promovia o despertar da consciência do homem, deixado através dos discípulos de Jesus, foram excluídos desse conselho, dessa institucionalização da religião cristã, que a princípio
A primeira, nesse caso, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Com a Reforma Protestante, com Martinho Lutero, com Calvino, não voltou à fonte do cristianismo primitivo, também chamado de cristianismo gnóstico. Eles simplesmente reformaram essa noção da igreja, porém não conseguiram absorver a essência dos ensinamentos, não retomaram para dentro da sua doutrina esses evangelhos perdidos, tais como São Tomé, Evangelho segundo Maria Madalena, Evangelho segundo Judas e etc. Simplesmente manter os atuais e continuaram interpretando o cristianismo apenas como um movimento histórico de um Jesus histórico, sem deixar de fato de pregar essa parte prática e interna de despertar o Cristo cósmico que há dentro de nós. Os únicos cristãos verdadeiros que de fato absorveram a essência do ensinamento cristão foram os cristãos primitivos, antes mesmo de surgir a Igreja Católica Apostólica Romana. Aqueles cristãos que eram perseguidos pelo Império Romano, que eram abandonados lá nos coliseus, que eram dados para os leões, que eram apedrejados, enfim, esses eram os verdadeiros cristãos que levavam em consideração inclusive os evangelhos apócrifos. Eles sim faziam despertar a sua própria consciência para também buscar o caminho autêntico da cristificação. Porque hoje em dia essas falsas religiões, tanto católicas quanto protestantes, pregam apenas crenças. Basta você crer para você, entre aspas, ser salvo. E em realidade o cristianismo é muito mais estreito, o caminho é muito mais difícil. É necessário você, em primeiro lugar, conhecer a si mesmo, eliminar seus próprios defeitos. Sem o caminho do autoconhecimento, que é o caminho autêntico do cristianismo, não é possível ter essa salvação, essa liberação da sua alma, da sua consciência. Não é com base em crença, não é frequentando determinados lugares ou seguindo determinados líderes religiosos que você vai conseguir a sua verdadeira libertação. Desde aquela época romana até os dias de hoje é pregado essa noção de que basta você ir a um lugar, a uma igreja, a um templo, que você está seguindo o caminho verdadeiro de Jesus, do Cristo, e não é, isso é falso. Eles só querem, no caso, aprisionar essas almas com o intuito de ganhar mais poder, de ganhar mais dinheiro. Sim, religião hoje em dia no Ocidente virou sinônimo de comércio. É um dos negócios mais lucrativos que existe dentro desse sistema capitalista e individualista. Eu não sou nem defensor do comunismo, tal qual é pregado pelo Karl Marx, pelo materialismo histórico dialético de Karl Marx, nem sou capitalista. Eu prego, antes de tudo, a libertação que existe dentro de si mesmo, porque todos os sistemas sociais, culturais, políticos é um reflexo dessa realidade que existe dentro do ser humano. Então, se existe um sistema hoje pregando o individualismo, é porque o ser humano é ególatra, é egocêntrico, é apegado em seus próprios defeitos. Então eu venho aqui através desses vídeos convidá-los a todos vocês a conhecer melhor, a divulgar essa mensagem verdadeira do cristianismo gnóstico, do cristianismo primitivo, que é totalmente revolucionário, libertador. Não é uma revolução baseada na luta de classes, mas é sobretudo uma libertação, uma autorrevolução interna. Porque na medida que nós nos conhecemos de fato, nós vamos percebendo que nós estamos totalmente dominados pelos nossos egos, pelos nossos defeitos, que são conhecidos como os pecados capitais. Eu já gravei alguns vídeos anteriores falando de alguns, por exemplo, o orgulho, a inveja, a avareza, a luxúria, a preguiça. E se nós não lutarmos contra esses egos, que esses sim são os nossos verdadeiros inimigos, os verdadeiros demônios estão dentro de nós, nós não vamos conseguir então ter uma conexão verdadeira, autêntica com os ensinamentos de Jesus.
Para você que quer adiantar nesse estudo ou quer se aprofundar ainda mais nesses assuntos de espiritualidade, a qual vou abordar daqui para frente, vou deixar abaixo um link que é um curso chamado de Antropologia Holística. Neles vocês vão encontrar um curso completo explicando todos esses assuntos autênticos do autoconhecimento e do despertar da consciência. Muito obrigado, até os próximos vídeos. Fiquem na luz, na paz e no amor.